Livro Negócio do século XXI, de Robert Kiyosaki. Capítulo 14, Ativo 6. Habilidades incomparáveis de liderança. Quando fui pesquisar o mundo do marketing de rede, participei de muitas reuniões e eventos em que ouvi dezenas de pessoas falando de seus esforços para inspirar outras a encontrar a própria grandeza pessoal. Enquanto eu ouvia essas pessoas contarem as histórias de como haviam começado do nada e como se tornaram ricas além da imaginação, percebi que esse negócio estava fazendo por essas pessoas exatamente o que o meu pai rico me disse para fazer. Não estava apenas lhes ensinando os princípios dos negócios, mas moldando-as para serem líderes. Ainda que parecesse que elas estivessem falando muito sobre dinheiro, estavam em realidade inspirando outros a saírem de suas conchas, irem além de seus medos e realizarem seus sonhos. Para fazer isso, o orador precisa ter habilidades de liderança. A razão pela qual a liderança se faz necessária é que, ainda que muitas pessoas possam repetir as mesmas palavras e frases mais do que usadas sobre sonhos, tempo extra com a família e liberdade, poucas são aquelas que conseguem passar confiança suficiente e inspiração para fazer que outros sigam tais palavras e frases. Não é uma questão de memorizar e repetir as palavras certas, é o desenvolvimento da capacidade de falar diretamente com o espírito de outras pessoas. Esta é uma qualidade que vai além das palavras. Isto é liderança genuína. A liderança é a força que tudo une. A liderança é o que constrói grandes negócios. Você pode pensar que as habilidades de liderança seriam incluídas na parte do ativo 1, educação, uma educação de negócios no mundo real, ou do ativo 2, um caminho lucrativo de desenvolvimento pessoal. Isso é razoável, valeria para ambos, mas a verdade é que ter a capacidade de liderar é um conjunto de habilidades tão valioso, tão poderoso e tão raro que é verdadeiramente um ativo em si mesmo e merece seu próprio capítulo. Todas as outras habilidades negociais são ingredientes importantes. Liderança é a força em torno da qual tudo se une. Liderança é o que constrói grandes negócios. Falando diretamente para o espírito. Cresci nos anos de 1950 e 60 e John F. Kennedy foi um dos maiores oradores que já vi. Quando ele disse à nação, em maio de 1961, que iríamos colocar um homem na Lua naquela década, os cientistas não tinham a menor ideia de como seria possível realizar essa façanha. Foi mais do que ambicioso, foi ultrajante. E, ainda assim, conseguimos. Mesmo que JFK tenha sido assassinado menos de 3 anos depois, com 3/4 de década ainda por vir, sua liderança havia sido tão convincente e tão poderosa que sua visão persistiu, mesmo após a sua morte. Apesar de seu assassinato, apesar da catástrofe do Vietnã, apesar de a nação ter sido abalada por greves e divisões e do manto presidencial ter sido passado ao vice-presidente de JFK, seu antigo rival Richard Nixon, em 1968, o que fizemos? Colocamos um homem na Lua em 1969, dentro da década, sem dúvida. Isso é liderança. O poder de fazer as coisas acontecerem através da força absoluta da visão que você compartilha. Verdadeiros líderes podem mover montanhas. No Vietnã, descobri que os grandes líderes não eram pessoas duronas que gritavam e esperneavam ou que se mostravam fisicamente abusivas. No calor da batalha, descobri que líderes valentes e poderosos
Eram muitas vezes silenciosos, mas quando eles falavam, falavam para as nossas almas e nossos espíritos. O dinheiro não flui para as empresas com os melhores produtos ou serviços. O dinheiro flui para as empresas com os melhores líderes. Todos os grandes líderes foram grandes contadores de histórias, capazes de comunicar sua visão de tal forma vívida que outros também a viram. Olhe para Jesus Cristo, Buda, Madre Teresa, Gandhi, Maomé. Todos eles foram grandes líderes, o que significa que foram grandes contadores de história. Dinheiro não vai para o negócio com os melhores produtos ou serviços. Dinheiro flui para o negócio que conta com os melhores líderes. Uma empresa que se esqueceu de como contar a própria história logo sai do mercado, mesmo que tenha toneladas de estoque. Quando encontro uma empresa que está passando por problemas financeiros, muitas vezes é porque seu líder não consegue comunicar a visão da empresa. Ele não consegue contar histórias. Eles podem ser inteligentes, mas não são comunicadores são comunicadores medíocres. As habilidades de liderança que você precisa desenvolver para o quadrante D são muito diferentes da capacidade de gestão que, na maioria das vezes, é necessária para os quadrantes E e A. Não me interpretem mal. Habilidades de gestão são importantes, mas há uma grande diferença entre gestão de competências e habilidades de liderança. Gerentes não são necessariamente líderes e líderes não são necessariamente gestores. Encontro muitas pessoas no quadrante A, especialistas ou proprietários de pequenas empresas, que gostariam de expandir seus negócios, mas não podem por um motivo. Eles não têm habilidades de liderança. Ninguém quer segui-los. Seus empregados não confiam neles. Não são inspirados por eles. Encontrei muitos gerentes de nível médio que não conseguem subir a escada corporativa porque não conseguem se comunicar com os outros. O mundo está cheio de pessoas solitárias que não conseguem encontrar o homem ou a mulher de seus sonhos porque não conseguem comunicar que são boas pessoas. A comunicação afeta todos os aspectos da sua vida. E esta é a principal habilidade que o marketing de rede ensina. Os líderes de marketing de rede às vezes se descrevem como contadores de histórias muito bem pagos. Na verdade, eles estão entre os contadores de história mais bem pagos. E há uma razão muito simples para isso. Eles estão entre os melhores contadores de histórias. Quando comecei a frequentar os treinamentos de marketing de rede, encontrei proprietários de empresas altamente bem-sucedidos no mundo real, que haviam começado seus negócios a partir do zero. Muitos foram grandes professores porque eles estavam ensinando a partir da experiência e não da teoria. Sentado nos auditórios dos seminários de negócios, muitas vezes me peguei balançando a cabeça positivamente, concordando com suas conversas sem rodeios sobre o que é preciso fazer para sobreviver nas vielas do mundo real dos negócios. Depois dos seminários, muitas vezes eu ia conversar com os instrutores. Fiquei espantado com a quantidade de dinheiro que eles faziam, não apenas com os próprios negócios, mas também com investimentos. Vários ganhavam mais do que muitos CEOs da elite corporativa. No entanto, havia algo mais nesses professores que me deixou ainda mais impressionado. Embora eles fossem ricos e certamente não precisassem estar à frente desses eventos, tinham paixão por ensinar e ajudar seus pares. Comecei a perceber que uma empresa de marketing de rede se baseia nos líderes erguendo as pessoas, enquanto um negócio de empresa tradicional ou do governo se baseia em promover alguns apenas, mantendo a massa de trabalhadores satisfeita com um salário fixo. Estes instrutores no mundo do marketing de rede não saem dizendo: se você não produzir, perderá seu emprego. Em vez disso, eles dizem:
Me deixe ajudá-lo a fazer cada vez melhor. Enquanto você quiser aprender, estarei aqui para te ensinar. Estamos no mesmo barco. Um tipo muito especial de líder. Muitas pessoas têm qualidades intrínsecas de liderança, mas essas qualidades nunca são externalizadas. Elas nunca têm a oportunidade. Meu pai rico entendia isso. Uma razão pela qual ele me encorajou a ir para o Corpo de Fuzileiros Navais e em seguida para o Vietnã foi para que eu desenvolvesse minhas habilidades de liderança. Mas você não precisa se juntar aos militares para ter a chance de fazer florescer o líder em você. Essa oportunidade pode ocorrer no marketing de rede. E a verdadeira beleza de uma rede, assim, é que o programa de liderança não é apenas o fato de que ele desenvolve a liderança, mas o tipo particular de liderança que traz à tona. O marketing de rede tende a desenvolver o tipo de líder que influencia outros a serem grandes professores, ensinando a realizarem os sonhos de suas vidas. Os militares desenvolvem um tipo de líder que inspira os homens e as mulheres a defenderem seu país. O mundo dos negócios desenvolve um tipo de líder que constrói equipes para vencer a competição. O marketing de rede tende a desenvolver o tipo de líder que influencia outros a serem grandes professores, ensinando a realizarem os sonhos de sua vida. Em vez de vencer o inimigo ou derrotar a concorrência, a maioria dos líderes do marketing de rede inspira e ensina a encontrar a recompensa financeira que este mundo oferece, sem causar danos a outros. A oportunidade de desenvolver a capacidade de liderar é um valor intrínseco exclusivo do marketing de rede. Claro, você poderia aprender sobre liderança em qualquer outro campo. Os militares, o governo, a vida corporativa, cada esfera da vida produz lideranças, mas não muitas. A verdadeira liderança é extremamente rara, exceto no marketing de rede. John tem uma perspectiva interessante sobre por que isso acontece. John falando. O que é peculiar no marketing de rede é que ele combina com uma ampla estrutura de remuneração e uma quantidade de pessoas composta por 100% dos voluntários. Você não vai encontrar um único distribuidor de marketing de rede que bata ponto em relógio ou que tenha de aparecer para trabalhar. Como representantes independentes, ninguém é contratado ou despedido. Todos estão ali voluntariamente. Ninguém pode dizer o que fazer, ninguém pode dar ordens. Então, por que funciona? Qual é o motor que impulsiona essa máquina? A resposta vem em uma única palavra: liderança. E a liderança que você desenvolve no seu negócio de marketing de rede aparecerá em todas as outras esferas da sua vida. Os 4 elementos da liderança. As escolas tradicionais o treinam para ser um bom funcionário. Elas focam em uma coisa só: sua capacidade mental. Se você pode resolver equações e se sair bem nos testes, então é considerado inteligente o suficiente para gerir uma empresa. Isso é ridículo. A razão para eu ser um empresário bem-sucedido hoje é o treinamento que eu recebi nos fuzileiros navais. A escola militar prepara você para ser um grande líder, concentrando-se não apenas em sua mente, mas também em seu emocional, em suas habilidades físicas e espirituais. Eles ensinam como operar sob pressão extrema. Tive inteligência para pilotar um helicóptero no Vietnã, mas nunca teria conseguido sobreviver sem o desenvolvimento de minha espiritualidade. Se isso não tivesse sido forte, então o medo, entre parênteses, emoção, teria se estabelecido e eu provavelmente teria congelado, entre parênteses, físico, no controle do helicóptero armado. Ter esses 4 elementos, mental, emocional, físico e espiritual, trabalhando em harmonia, me ajudou a completar minhas missões. Isso também me deu o conhecimento e a compreensão necessários para ser um bom líder no mundo dos negócios, porque estes são exatamente
os mesmos 4 elementos de liderança necessários para ser bem-sucedido no empreendedorismo: mente, espírito, corpo e emoções. Se você não consegue controlar esses 4 aspectos de si mesmo, então irá falhar. E se não é capaz de ajudar seus empregados a desenvolver esses 4 elementos e, ao fazê-lo, ajudá-los a se tornarem líderes eficazes, então você irá falhar. É simples assim. Aqui está outra coisa que as escolas militares ensinam. Estar na linha de frente significa não se importar com o fato de você ser ou não apreciado. Claro, todos nós queremos ser amados, mas para ser um grande líder, você tem de estabelecer limites, monitorar o comportamento do pessoal e tomar ações corretivas quando necessário. Às vezes você vai advertir pessoas. Sim, isso vai acontecer. Não há um meio de contornar isso. Mas veja o que também vai acontecer. Você criará o melhor time possível, um que entende o que você espera e o que vai ou não tolerar.